Fala, nono ano, tudo bem? Vamos aí retomar nossa aula aí de Primeira Guerra Mundial. Estou aqui ao lado do computador porque quero projetar alguns mapas para vocês, até para a gente poder ilustrar melhor como que foi a movimentação dessa guerra. No primeiro momento da nossa aula, nós falamos muito sobre o contexto, o cenário que essa guerra aconteceu, né? Os bastidores, antes da guerra, a questão da prosperidade da Europa, como as pessoas estavam vivendo muito bem, havia uma paz entre a população, um crescimento tecnológico, havia muita ambiente realmente promissor a nível econômico. Porém, diante de alguns líderes e diante de toda essa busca por uma hegemonia de cada país, havia nos bastidores um risco de guerra que não era conhecido pela população, mas algumas coisas davam indício dessa guerra. Como nós já vimos, você também deve ter visto no documentário a prosperidade que eles tinham, mas existe algo que começa a demonstrar que poderia estar se preparando para uma guerra, que é a tal da paz armada. Como vocês viram, as principais nações começaram a se movimentar. De que forma? Tanto a comprar e se preparar com material bélico, ou seja, com armas, tanque de guerra, a preparar o seu exército, e também as alianças que foram feitas entre algumas nações, né? A Aliança Entente e a Tríplice Aliança. Então, nós já, dentro desse contexto, já se percebia que haveria uma guerra. O grande estupim da guerra foi justamente aquele assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, diante de um conflito que havia do Império Austro-Húngaro com o pessoal da Sérvia. E aí vamos mostrar no mapa, porque aí a gente já começa a nossa aula aqui, olhando para o mapa e vendo a movimentação e como que eles estavam se organizando nessa guerra. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vê aqui é o que a gente acabou de falar, o estupim da guerra. Aonde era isso no mapa, para que a gente possa se localizar? Quando a gente observa aqui, ó, nós temos o Império Russo, nós temos aqui o Império Alemão, a parte da Alemanha, aqui o Império Austro-Húngaro e aqui a Sérvia. Montenegro é essa parte bem pequenininha aqui. Então você tem esses países que são chamados os países do Balcãs, que eles estão em conflito principalmente com o Império Austro-Húngaro. Por quê? Porque eles, na verdade, o que se tem aqui na Primeira Guerra Mundial é justamente uma busca também por territórios. Não é somente uma questão de cada um buscar comércio ou crescer economicamente. A busca por território também passa a ser um fator que vai acabar desencadeando essa guerra. E é por isso que justamente o estupim da guerra, ou seja, o início da guerra, é aqui, nessa partezinha aqui, principalmente da Sérvia. Essa galera toda aqui não está querendo se submeter ao Império Austro-Húngaro. E aí, diante do cenário do assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, diante de um servo que acaba matando ele, se inicia aí a guerra. Tá? E aí você tem Itália, Alemanha, Império Austro-Húngaro lutando contra França, Reino Unido, que é a Inglaterra, e o Império Russo. Destaque para a Alemanha, como eu falei na primeira videoaula, tá? A Alemanha que está nesse ambiente aqui, crescendo economicamente demais, tem muito interesse em continuar tomando esse territóriozinho aqui da França, que é a tal da Lorena, que vocês viram no vídeo também, quando eles iniciam a guerra por aqui. E você tem então aí os conflitos se organizando. Aí a gente vai falar sobre a guerra em si. O que pode se destacar da guerra em si? A guerra das trincheiras. Vocês viram no segundo documentário como que essas trincheiras eram. E deu para perceber também o quanto essa parte todinha aqui, ó,
eles fizeram uma trincheira para entrar em conflito com os alemães. Então a guerra se tornou uma guerra onde, através dessas trincheiras, eles começaram a guerrear entre si. Nessas trincheiras, eles se protegiam, eles se alimentavam, dormiam ali, havia toda uma estrutura nessas trincheiras onde eles ali se organizavam, e ali é onde também ocorreu várias mortes, os soldados viveram em péssimas condições. Havia momentos, a guerra durou anos, então havia momentos de muito frio. Então os soldados, uma coisa é a gente analisar a guerra por parte dos líderes, tá? Visando somente a questão econômica, conquista de territórios. Se a gente for analisar a guerra por parte dos soldados, os soldados foram aqueles que, de fato, primeiro, milhões de pessoas morreram, tanto os militares quanto também civis. Então, a quantidade de morte é assustadora, porque milhões de pessoas morreram, soldados, péssimas condições. A guerra, de fato, ela gera uma devastação, tanto a nível de pessoas, de morte de pessoas, quanto também a nível econômico. O que a gente vai ver no final da guerra são países extremamente arruinados economicamente, tá? Principalmente na parte europeia aqui. Então você tem um cenário nas guerras que a gente pode tratar, falando sobre essas trincheiras e como eles guerreavam, onde a quantidade de morte que essas guerras traziam. Ou seja, por causa de interesses econômicos, por causa de interesses territoriais, você subjuga uma população para lutar com aquela visão de lutar pelo seu país, mas que o cenário é assustador, é devastador, tudo em troca de questão de espaço econômico e de espaço territorial. Tá? Então, a guerra propriamente dita, você tem essa questão das trincheiras, que deu para se observar muito no documentário, como que eram feitas, né? E o tamanho dessas guerras, dessas trincheiras, que eram grandes realmente. Agora, como que vai se desenrolando essa guerra para o final?